Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Mais uma vez aqui, nessa madrugada, nos aprofundando no conhecimento de Deus. Que esse versículo sirva para fortalecer a tua fé e edificar em sabedoria, seja na madrugada ou seja independente do momento que você veja, que ele possa trazer instrução. E o versículo de hoje, para nossa breve reflexão, rápida reflexão, encontra-se em João, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 4, versículo 31, que diz assim: Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Rabi, coma alguma coisa. Glória a Deus, irmãos. Eu me vejo muitos, eu quero fazer uma confissão para vocês nesse vídeo. Eu me vejo muito nos discípulos. É impressionante como nós, muitas vezes, não compreendemos os pensamentos, não compreendemos o que o mestre está fazendo. O cenário em questão, irmãos, era justamente Jesus pregando para a mulher do tanque de Samaria, a mulher do poço de Jacó. Uma mulher que o Senhor operou uma poderosa libertação. E quando eu digo libertação, é porque ela se converteu, libertando do seu modo de pensar apenas com a palavra. O Senhor apenas conversou com ela. É uma das mais belas orações, se assim nós podemos falar, a conversa de um ser humano com Jesus, ou seja, do ser humano com Deus. Em João capítulo 4, é uma conversa das mais longas e nós aprendemos muito. Mas nós aprendemos com os discípulos também nesse momento, irmão. Por quê? Não era comum um homem conversar com uma mulher e Jesus, sendo solteiro, conversar por muito tempo. Muito menos um judeu conversar com uma samaritana. Não era comum, não era de praxes fazer dessa forma. E nós vemos os discípulos tentando aqui tirar, meio que forçado, o Senhor Jesus, incentivando ele a comer. E vai saber se ele estava de jejum? Vai saber o que ele estava fazendo? E quando eu falo que muitas vezes eu me vejo dessa forma, porque muitas vezes eu quis que Jesus viesse comigo nos meus caminhos. Muitas vezes nós queremos que Jesus siga os nossos passos. Muitas vezes nós queremos que Jesus faça aquilo que nós queremos que Ele faça. Muitas vezes nós vamos pregar para Jesus. Jesus, coma aqui, está na hora do almoço. Muitas vezes vamos usar da palavra de Deus, dizendo que até um homem deve aproveitar e cumprir, ou seja, desfrutar do fruto do seu trabalho. Como Salomão diz em Eclesiastes, usamos a palavra e pregamos a palavra para Deus. Quantas vezes nós falamos em nossas orações mais eloquentes a maneira como Deus deve fazer? E quantas vezes nós insistimos nisso? Vamos ler novamente o versículo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus. Quem aí já insistiu com Jesus sobre uma causa? Quem aí já insistiu com Jesus por um caminho que ele não quer ir? Quem aí já insistiu com Jesus para fazer de uma forma que ele não quer fazer? Quem aí já insistiu com Jesus para sair de perto de uma pessoa que ele não quer, que ele quer amar? Quem aí já insistiu com Jesus justamente sobre algo para ele tirar do nosso coração um sentimento e ele não tira? Olha, em Romanos capítulo 9, versículo 20 vai nos dizer: Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou? Por que me fizestes assim? E muitas vezes nós vamos tentar justamente falar com o mestre, para que ele venha nos seguir. Mas não somos nós, não é ele que nos segue, irmãos. E nunca vai ser, não adianta insistir. A superioridade está em Cristo e sempre vai estar. Ele deve ser o nosso alvo de aperfeiçoamento. Todos nós devemos verdadeiramente nos espelhar nele, até mesmo no trato com as pessoas. Aquela mulher, tenho plena convicção que ela era desprezada pelos samaritanos e, pelo que parece, muito mais ainda pelos judeus. Os discípulos queriam, insistiam, tinha algo a oferecer melhor para o mestre. Quem sabe trouxeram um banquete. Mas o mestre estava muito interessado naquela mulher. Que essa história venha nos incentivar e não venha verdadeiramente falar ao nosso coração. Não podemos dizer como Deus vai fazer. Em Romanos 9, versículo 15, vai nos dizer: Pois ele diz a Moisés:
Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã, que estão nesse firme propósito, ó Pai. Ó Deus, como nós queremos, como nosso coração anseia por Ti, Senhor. Como nós queremos cada vez mais sermos aperfeiçoados de fé em fé, de glória em glória, de força em força contigo, Senhor. Ensina-nos a amar mais, ensina-nos a percorrer os teus caminhos, ensina-nos a viver os teus propósitos, ensina-nos, ó Pai, a viver o que se prega. Meu Deus, eu quero te pedir, Pai, ajuda-nos a nós não desistirmos de quem nós nascemos para nós sermos. Ensina-nos, Pai, a viver exatamente como nós somos. Ensina-nos, Senhor, a sermos nós mesmos e a fugir da aparência do mundo, a fugir do medo de aparentar a algo, a alguém, simplesmente porque as pessoas tributaram, ó Pai, brigas entre si que nós nem conhecemos. Ensina-nos, cada um de nós, a sermos nós mesmos. É o que nós oramos e é o que nós pedimos hoje. Ensina-nos a viver no propósito que o Senhor estabeleceu para nós de antemão. Ajuda-nos, ó Pai, nessa missão, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te louvamos e é o que nós te bendizemos. Mateus capítulo 4, versículo 29. Vinde após mim, e eu te farei pescadores de homens, fishers men. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Tchau, tchau.